Queria fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais lúdica sobre o futebol e sobre as SAFs, né? Uma preocupação concorrencial de um torcedor do Grêmio fanático. é que a gente tenha um campeonato espanhol no Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, Real Madrid e Barcelona ganham cada ano um, e a gente tem um problema concorrencial no futebol. As SAFs podem criar isso, né? De clubes muito ricos contra os demais clubes, e acaba criando um problema de concorrência no esporte. Essa pergunta é ótima de responder, porque a concorrência no esporte ela é diferente dos mercados regulares. O que é um mercado regular é o seguinte: os concorrentes têm que competir. E é isso. O concorrente não colabora. É possível, tem algumas histórias de colaboração entre competidores. Minha tese de doutorado, inclusive, traz uma questão de possibilidade de barganha coletiva e tal. É possível. Mas o normal é concorrente, compete. Okay? O esporte é diferente. O esporte é possível admitir uma colaboração extracampo para uma maior competição intracampo. Quando você nivela os concorrentes fora de campo com fair play financeiro, você gera uma maior competição, uma melhor qualidade do serviço e do produto futebol que está sendo entregue. Isso é muito importante a gente entender, porque, sob o ponto de vista competitivo, o CAD está protegendo o consumidor. O que o consumidor quer ver? Um bom campeonato, um campeonato disputado. Esse é o produto. Se você não tem fair play financeiro, não tem uma liga que criam regras claras, onde você possa minimamente nivelar os times, você possivelmente está prejudicando o produto e o serviço está sendo entregue no final do dia. Então, é legal, eu tenho até um artigo, depois eu vou tentar mandar para vocês, sobre concorrência e futebol, que traz justamente essas questões de como funciona, qual é a visão do direito antitruste no esporte. Essa forma de se criar uma liga com fair play financeiro já tem vários modelos aí espalhados no mundo inteiro. O Brasil só precisa olhar e importar o que é bom e adaptar o nosso mercado aqui. Você tem que assumir essa criança aí, porque senão a gente vai pegar o Colorado lá. O limite de folha. Na NBA é um limite de folha, né? Quais são as principais medidas que existem, assim, que você já conhece? Eu sei que você gosta desse assunto, acho que a gente podia explorar ele um pouco mais. Que poderia ser feito para a gente adicionar competitividade sem, lógico, prejudicar os clubes? Vamos lá. Cada esporte é diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem a história do draft, que você faz você dá prioridade para aqueles times que estão piores, escolher os melhores jogadores. Mas aí vem uma história de toda uma base das universidades em que você consegue trabalhar isso. No Brasil, nós não temos isso. Mas o Brasil vive criando remendos nas normas e nas leis, na regulação, para poder evitar que tenha um abuso econômico, inclusive até o assédio de clubes europeus para jogadores brasileiros, com uma transferência a partir de 18 anos, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que tem que desenhar uma liga em que, sem desestruturar aquela noção de incentivo para a competição, de maneira que aquele que ficou em último no Campeonato Brasileiro ou numa Copa do Brasil também possa receber um bom prêmio. E tem que se fazer estudos suficientes para poder entender que existe um padrão mínimo de investimento para uma qualidade do time. Sim. Todos os times têm que estar nesse padrão mínimo. A Liga Americana é assim. Porque não quer dizer que o time mais rico vai ganhar sempre. Ainda mais futebol, depende de uma conjuntura toda. Ele vai estar bem, mas aquele que está abaixo, que tem uma condição mínima competitiva em relação aos que estão lá em cima, eles entram num campeonato disputadíssimo. Olha o que acontece com alguns clubes que começaram a investir e transformaram em empresa, como o Red Bull. Olha o exemplo do Bahia, olha o exemplo do Botafogo. Fortaleza está em segundo no campeonato. São times que reestruturaram a sua questão financeira, têm uma injeção de recursos e estão crescendo. As SAFs vêm para isso, vêm para profissionalizar o futebol. Mas é preciso que a regulação traga também condições de incentivo
para que você tenha a capacidade mínima de investimento em cada um desses clubes, estando eles, lógico que nunca vão ser iguais, mas dentro de um patamar razoável e aceitável para que eles entrem numa competição justa. Acho que ainda num tema que talvez não é mais o futebol especificamente, mas ainda um tema que toca no esporte, eu queria te perguntar sobre as bets. Vocês são uma autarquia que tem a necessidade de defender o consumidor, e a gente está vendo uma febre gigantesca de bets no Brasil. Seja essa, inclusive de empresas domiciliadas muitas vezes no exterior e que a gente não tem a menor noção se não são todas do mesmo dono, né? Como que o CAD pode atuar para proteger o consumidor no sentido das no exterior, apostas? inclusive, existe uma limitação para influenciadores. A gente está vendo alguns influenciadores ganhando 1,5 milhão, 2 milhões por mês, influenciadores não muito grandes, para empurrar essas bets, né, influenciar, né, falando inclusive muitos deles em renda extra. Isso é claríssima má fé, né? Como é que tu enxerga isso? Porque a gente tem uma pandemia no Brasil, são 10 mil bets, uma pandemia no Brasil das bets, inclusive um abraço pro Natan aí, dono da Bet Nacional, que vai estar até nosso evento lá agora, maior bet do Brasil. Aproveito para fazer essa pergunta, se o CAD está olhando isso, se o CAD tem como olhar isso. Eu inclusive falei até pro Natan sobre esse assunto. Isso, antes de ser um problema concorrencial, é um problema regulatório. Uhum. Veja que é muito fácil confundir, inclusive, o problema regulatório com o problema concorrencial. Mas isso é um problema regulatório. Não tem regulação. Cada um faz o que quer. E aí começam os abusos, né? Então, se você tem, vamos lá, mais uma vez, se você tem algumas dessas bets que têm uma posição dominante grande e a partir daí comece a fechar mercado para poder prejudicar o consumidor, o CAD pode atuar. Não temos nenhum caso ainda e não chegou absolutamente nada para o CAD nesse assunto. Mas eu sei, evidentemente, que é uma discussão enorme. O quanto esse mercado cresceu nos últimos 4 anos é uma coisa impressionante. E eu acho que o Brasil tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para ver para onde vai esse mercado e como a gente quer regular, né? Eu vou te falar uma opinião pessoal, a gente está finalizando aqui, porque se deixar a gente ficar 6 horas falando aqui, porque é uma máquina, né? O homem é uma besta enjaulada. Ele fez de novo. Qual é a tua opinião? A minha opinião é que os cassinos têm que ser liberados porque eles geram milhões de empregos, né? E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Tem 20 sites chineses, mais 20 sites londrinos e todo mundo levando dinheiro embora daqui, né? Muito se criticava o jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? Mas o jogo do bicho, o dinheiro ficava na economia carioca, né? Virava carnaval, virava bloco de samba, vendia cerveja, contratava gente. Enquanto essas bets agora, o dinheiro está indo embora, vai para a China, vai para sei lá para onde, e o dinheiro sai da economia brasileira, é uma dragada da economia brasileira. Tu é a favor dos cassinos no Brasil? Porque assim, a gente tem hoje, né, os cassinos liberados online, né, e a gente não pode ter cassino aqui, eu vejo o exemplo do Conrad, né, em Punta del Este, né, o Conrad revolucionou Punta del Este, né, é um dos grandes cases de turismo da América Latina. Como é que qual é a tua opinião pessoal? Tu acha que a gente tem que liberar os cassinos para trazer esses empregos, são milhões de empregos? Porque a gente tem hoje, né, um negócio de bet aí que, pô, o dinheiro está indo embora do Brasil. Sabe o que eu acho, Fé? Eu acho que esse é o tema, né, do momento. Está todo mundo discutindo as apostas, o cassino. O Brasil nunca teve, mas todo mundo joga. Assim, o que eu acho que as pessoas discutem sem dados, entendeu? Isso me preocupa muito como um cara que está aí envolvido com elaboração de política pública, né, meu lado concorrencial. Isso, inclusive, que você está me perguntando, não tem absolutamente nada a ver com o CAD, você está me perguntando minha opinião pessoal. As pessoas costumam manifestar opiniões sem ter o conhecimento aprofundado sobre muita coisa. Isso envolve não só uma questão financeira. Se você analisar sob o ponto de vista econômico, de recurso, de receita para o país, eu não tenho dúvida que devia autorizar e regular. Mas se você coloca para uma análise de maximização da sociedade, de uma maneira geral, aí tem uma série de outros fatores, né? Questões religiosas, questões de saúde, o vício no jogo. Então você tem uma série de externalidades
negativas advindas desse processo que devem ser consideradas na elaboração da política pública. Então, vamos lá. O jogo tem aspectos positivos, as externalidades tem. Tem as negativas? Tem. Onde está o estudo que me mostra que as positivas são maiores do que as negativas, com os pesos adequados para cada um dos valores que estão escolhidos nessa política pública? Por isso que eu não vou manifestar opinião em relação a isso, porque eu não sei, cara. Entende? É um negócio muito mais complexo do que a gente chegar aqui e dizer, pô, vai trazer receita, tá saindo dinheiro para lá. Mas e quais são as consequências de vir para cá? Pode ser bom e pode ser ruim. Eu sou doido para ver um estudo realmente adequado e sério em relação às externalidades que existem em relação a essa política pública. O dia que tiver, aí eu consigo manifestar a opinião.